Você sabia que existe um benefício do INSS que você pode receber todo mês e continuar trabalhando de carteira assinada? Mas antes de eu lhe responder qual é, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Sanguiné, sou advogado e sócio do escritório Sanguiné Advogados. Esse benefício que é tão vantajoso se chama Auxílio Acidente. Eu considero um dos melhores benefícios do INSS, pois ele pode servir ao trabalhador como um complemento de renda. Ele funciona como uma indenização que o trabalhador recebe todo mês do INSS para compensar uma sequela, uma limitação de movimento, uma perda de parte de um membro do corpo ou uma dificuldade maior em realizar o trabalho devido a um acidente que a pessoa sofreu. Eu vou dar alguns exemplos, pois vai ficar mais fácil de vocês visualizarem as situações que as pessoas têm direito ao benefício. Exemplo de limitação de movimento. Um vigilante que sofre um acidente de moto e quebra a perna. Tem que passar por cirurgia, coloca placa e parafuso. Após a recuperação, ele fica com alguma limitação de movimento da perna. Ela não dobra direito, ele sente dor, manca um pouco, não consegue fazer todo o movimento do calcanhar. Enfim, a perna não é mais a mesma. Esse vigilante pode ter direito ao auxílio acidente? Sim, pois na sua profissão é necessário que a sua perna funcione 100%, porque ele tem que correr eventualmente para atender uma ocorrência, caminhar longas distâncias fazendo ronda, ficar muito tempo em pé. Se ficar comprovado que a perna apresenta alguma limitação, esse vigilante tem direito de receber o auxílio acidente. Outro exemplo de limitação de movimento. A pessoa sofre uma lesão, uma fratura no braço, fica com uma limitação de movimento no cotovelo, ou no punho, ou no ombro, e não consegue realizar um movimento completo da articulação, e trabalhava como auxiliar de produção, operando uma máquina que exigia muito dos seus braços. Após o acidente, apresenta dificuldade em operar a mesma máquina. Às vezes, não consegue mais puxar uma alavanca ou opera a máquina de forma mais lenta, com mais dificuldade, ou até mesmo tem que ser mudada de setor. Essa pessoa, em razão dessa limitação de movimento, que torna o seu trabalho mais lento, mais dificultoso, também pode ter direito ao recebimento do auxílio acidente. Agora, alguns exemplos de perda parcial ou total de um membro que gera direito ao auxílio acidente. Um marceneiro que perde a ponta do dedo, uma falange na serra, ele vai poder continuar trabalhando como marceneiro? Sim. Ele vai ter mais dificuldade em realizar a sua profissão? Sim, pois ele não vai ter mais a mesma precisão na mão, não vai ter mais a mesma força para pressionar um objeto no momento do corte. Muitas vezes a sua produção diária irá diminuir. Se ele fazia 5 cadeiras em um dia antes do acidente, hoje ele faz 4. E para compensar essa perda funcional da mão e essa diminuição no seu trabalho, ele pode ter direito ao auxílio acidente. Outro caso que pode acontecer, acidente de moto, perda de um ou mais dedos do pé. Nesse caso, você pode estar se perguntando, mas a pessoa não executa o trabalho com o pé. Como que pode ter direito a esse benefício? A pessoa pode não executar o trabalho diretamente com o pé, mas o pé é fundamental para o equilíbrio, para o caminhar e para correr. E essas funções normalmente são importantes para muitas profissões. Com a perda de um ou mais dedos, a pessoa passou a ter dificuldades para se equilibrar, caminhar, correr ou até mesmo colocar um calçado. Essa pessoa pode sim ter direito ao auxílio acidente. E por fim, o exemplo de uma pessoa que ficou com uma dificuldade maior de realizar o seu trabalho. A pessoa sofre um acidente e lesiona a coluna, tem que fazer uma cirurgia e colocar placa e parafuso. Depois da recuperação, ela passou a ter mais dificuldade de carregar peso, ou até mesmo seu médico recomenda que não carregue mais objetos pesados. E essa pessoa trabalhava numa atividade de carga e descarga. Na prática, o que acontece com esse trabalhador? Ou ele evita carregar objetos pesados no seu dia a dia, ou ele procura um outro emprego que ele não precise mais carregar peso. Essa pessoa, por ter mais dificuldade de exercer aquela profissão de carga e descarga, ou por não conseguir mais realizá-la, também pode ter direito ao auxílio acidente. Pessoal, muitas vezes a pessoa recebe alta da perícia e o INSS não fala para o segurado que ele tem direito ao auxílio acidente. Fique atento. Procure seus direitos, consulte um advogado de sua confiança.